Salmos 33, do verso 20 até verso 22. Lemos assim na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém. Paizinho, sê conosco, nos abençoa mais uma vez, nesse momento de desafio com os nossos sentimentos, desafio com a nossa atenção. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Oh, ajuda-nos a receber a palavra do Senhor com o coração ensinável. E com o coração ensinável, ajuda-nos a não só receber, mas a colocar em prática esta palavra. Porque esta palavra é vida para nós, será vida para cada um de nós. Revela-te a nós, Senhor. Te conhecer mais deve ser o nosso alvo. E esta noite vamos fazer isso um pouquinho mais. Revela-te a tua igreja. Revela-te, Senhor, porque o Senhor promete que se nós o buscarmos, o Senhor se deixará ser encontrado. Eu oro com os meus irmãos e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Podem sentar, meus queridos. Em Deus está a nossa esperança. São muitos, meus irmãos, os momentos na vida em que precisamos de alento, em que precisamos de encorajamento e também de fortalecer nossa confiança em nós mesmos e em Deus, nas pessoas que nos cercam. Não basta olhar para a vida para que isso aconteça, olhar e encher-se de palavras de otimismo, por exemplo. Tampouco não basta ficar repetindo frases prontas e animadoras que a coragem chega. Não, talvez chegue, mas dura um momento tão pequeno que a gente fica se perguntando depois: será que valeu a pena? É preciso vida, palavras de vida, porque é isso que vai nos restaurar, nos levantar, nos encorajar. É preciso vida. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é criadora, restauradora. A palavra de Deus dá sentido. Ela forma. Jesus disse em João 6, verso 63, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. As palavras de Jesus são vida. Por isso sim, elas podem restaurar, elas podem encorajar, elas podem animar. Senão não passa de uma mensagem motivacional, que logo a gente esquece e aí quer mais. E aí precisa de mais. Portanto, ao lhes dizer que em Deus está a nossa esperança, eu quero começar desenvolvendo em cima desse texto do Salmo 33, no tanto que nos permitir o Senhor, o seguinte: a alegria da comunhão com Deus é o primeiro ponto em que vamos olhar. Em segundo, vamos olhar Deus como Criador. Terceiro, o Senhor também desfaz, ou seja, Deus também desconstrói. Em quarto, o olhar ao qual nada escapa. E em quinto e último, a resposta humana a essa busca pelo Senhor, a esta maneira como Deus se apresenta. E nos permitindo, Senhor, daqui a alguns minutos nós vamos tecer algumas considerações finais e aplicar isso aos nossos corações. Verso 1 do Salmo 33 em diante diz: cantem de alegria ao Senhor vocês que são justos, aos que são retos,
fica bem louvá-lo. Louvem ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Alegria da comunhão com Deus. É disso que começa falando este salmo. Não esqueçam o tempo todo que nós estamos em busca de esperança, de renovar a esperança. E a esperança começa na alegria que eu encontro na comunhão com Deus, portanto apontando para Deus. O povo de Deus, os justos, conforme diz a Escritura, eles são convidados, exortados. Não é só um convite, é uma exortação para buscar a Deus e para cantar a Ele com alegria. Devem louvar a Deus com melodias, com instrumentos. Devem louvar a Ele um novo cântico, um canto inédito, talvez nunca ouvido, e em especial no verso 3, devem fazê-lo com uma música executada com habilidade, não de qualquer jeito. Não vale aquela coisa de para Deus qualquer coisa serve, porque Ele só sabe fazer com excelência, porque tudo o que o Senhor faz é bom, tudo o que o Senhor realiza é perfeito. Se não nos lembremos, a vontade dEle é boa. Se eu estiver fazendo a vontade dEle, será bom, é perfeita, é agradável. Então, executem com habilidade, com excelência, com esmero, com zelo. E é de tocar mesmo, de executar os instrumentos mesmo. Ainda que seja batendo palmas, tocando sino, não importa. Façam com excelência. É assim que a gente encontra esperança. Vejam, ele está pedindo uma nova canção, um novo canto, porque o Deus cuja misericórdia se renova todas as manhãs merece um canto novo ou não? Merece um louvor novo, merece uma oração quando eu me derramo diante dEle e eu começo a clamar a Ele e começo a louvar a Ele. Daqui a pouco eu já não consigo mais traduzir em palavras o que eu estou sentindo, eu só sei de uma coisa: Deus pôs um novo canto nos meus lábios. O Deus que renova todas as manhãs a sua misericórdia, conforme Lamentações 3:23, merece um novo cântico. E por isso Ele dá novas forças, novo sentimento, novo testemunho de vida, nova gratidão, gratidão renovada. Portanto, começa-se buscando a alegria da comunhão com Deus. Em segundo, o Deus Criador. O Salmo fala a partir do verso 4 assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. O salmista está afirmando: a palavra do Senhor é verdadeira, é reta. Isso quer dizer, meu querido irmão que conhece construção civil, ela é fio de prumo, não tem erro. A palavra do Senhor é balizador, balizador das nossas ações, é o limite, é aquilo que eu olho, é o modelo, é a direção e o sentido das coisas que devem ser feitas. A palavra do Senhor é verdadeira, é reta, tudo o que Deus faz é fiel. Por isso, o Senhor deve ser temido, porque Tiago diz que Ele não muda como sombras constantes, nele não há sombra, não há mudança nem variação. Lembram-se do que isso significa? É significativo na minha terra.
No inverno rigoroso, quando nasce o sol pela manhã até uma certa hora, quando começa a levantar a névoa da geada, a névoa do frio noturno, a gente fica procurando os olhinhos de sol quando o céu está nublado. Então a nuvem se desloca e o sol se desloca para lá, porque a nuvem mudou de lugar, a nuvem variou. Tiago diz, Deus não é assim. Ele não é como sombra que te engana, está aqui, daqui a pouco está... Não. Nele não há sombra, não há mudança nem variação. Aleluia. É nesse Deus que a gente precisa confiar sempre mais. Antes de Deus falar não havia nada. Quando Ele abre a boca, cria-se. Antes de Ele falar, Gênesis 1:3 diz, mas Deus disse, haja luz, e houve luz. Jesus é a palavra de Deus encarnada, que se tornou homem. João, ao abrir do seu evangelho, diz, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus é a palavra, é o verbo. Sabem o que diferencia o Deus que servimos? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do Carlos, da Fernanda, do Michel, da Sônia. Ele fala. Ele fala e as coisas vêm a acontecer, vêm a existir. Os ídolos não podiam fazer isso. Eles são denunciados na palavra. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem mãos, mas não abençoam, não tocam. Nós servimos a um Deus diferenciado. Ele é a palavra. Por isso o abrir do Gênesis diz, no princípio criou Deus céus e terra. A terra era sem forma e vazia, mas Deus disse, haja, e houve. Aleluia. A palavra do Senhor é fiel. E Jesus está produzindo, gerando uma nova criação, uma segunda criação. É por isso que Paulo afirma em 2 aos Coríntios, no capítulo 5 e no verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura, e as coisas velhas, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que surgiram coisas novas. O novo de Deus. Deus está gerando coisa nova. Deus está gerando coisa boa, uma segunda criação. Mas mais do que isso, através de Cristo Jesus, Deus está fazendo tudo novo. Apocalipse 21 e o verso 5, parte do verso diz, estou fazendo novas todas as coisas. Quantas coisas, meus queridos irmãos? Todas elas. Deus está fazendo tudo novo. Que maravilhoso. O verso 7 do texto do Salmo 33 diz, Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Está se falando sobre Deus, o Deus Criador. Os povos ao redor de Israel, seus vizinhos, as nações vizinhas, criam que o mar tinha poderes divinos, que o mar tinha poder em si, mas o mar, mesmo o mar, está sob controle de Deus e se mantém nos limites estabelecidos por Deus. É isso que lemos, Ele ajunta as águas do mar num só lugar. E o salmista no Salmo 104 e no verso 9, ele declara que Deus estabeleceu para as águas um limite, para que elas não ultrapassem e jamais tornarão a cobrir a terra. Ele dá limite às águas, porque tudo, exatamente tudo, está debaixo do controle da sua poderosa mão. O verso 8 nos diz, pois a terra
toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O poder do Senhor estende-se a todas as nações. O poder do Senhor é para ser visto por todos, não só pela igreja, não só por Israel, mas diante dele temam todas as nações. O temor do Senhor refere-se à reverência por ele. A reverência pela sua palavra poderosa. Temor do Senhor, não é medo de Deus. Porque se eu obedecer por medo, eu só faço por obrigação, ou com medo do que me possa acontecer. Mas o que Deus sim busca é obediência por amor. Por amá-lo tanto, nós o obedecemos. O que Jesus disse? Vocês serão meus discípulos, meus amigos, se fizerem o que eu lhes mando. Porque senão não adianta chamá-lo de Senhor. Não adianta clamar Senhor, Senhor. Jesus pergunta para os religiosos: por que vocês me chamam de Senhor, se não fazem o que eu mando? Compreendem? O temor do Senhor. Ele criou tudo o que existe. Não só criou, mas continua a manter todas as coisas em ordem. Ele sustenta o universo. E isso está alinhado com a palavra do Senhor em Provérbios 9:10 sobre o temor a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Temer a Deus nos torna sábios. Temer a Deus acrescenta-nos sabedoria. Sabedoria não é só conhecer, não é só conhecer a letra, conhecer o que está escrito. Sabedoria é conhecer, aceitar e colocar em prática com a própria vida essas coisas. Viram? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, a busca por esperança, esperançar-se aponta também por conhecer o Deus Criador. Está aí um pouquinho desse Deus que nós servimos. Terceiro, o Senhor também desfaz. Verso 10 e 11. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Olhem bem, a palavra que cria também desfaz. A palavra que cria também desconstrói. Deus também desconstrói o mal. Deus também desconstrói os maus. A sua obra e as próprias pessoas. O mal e seus maus terão fim. Deus frustra os planos daqueles que se opõem aos seus propósitos. Os planos dos poderosos não prevalecerão, a menos que Deus queira. A menos que Deus queira usar os planos da maldade para produzir uma obra que glorifique ao seu próprio nome. Porque as pessoas olharão e dirão: não é possível, é obra de milagre. Não é possível, é a mão de Deus. Quando Ele quiser, preserva até quando Ele quiser. Gosto de citar que Lutero, o reformador, dizia que o próprio diabo é um instrumento nas mãos de Deus e que ele só vai até onde Deus permite. Tem muita gente em nosso tempo dando ao diabo um poder que ele não tem. Tudo o que acontece na vida, todas as circunstâncias ruins
ruins. Foi o diabo, foi o tinhoso, foi o capeta. Não é verdade, porque muitas vezes foi a minha natureza, muitas vezes foi a minha teimosia, muitas vezes foi a falta de conhecimento da palavra de Deus. Mas Satanás sim age, e ele vive, ele nas palavras dele, quando apresenta-se para Deus, lá ao abrir do livro de Jó, Deus lhe pergunta: de onde vens? Ele diz: venho de rondar a terra e passear por ela. E o apóstolo Pedro diz que ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele é só um instrumento que Deus pode usar ou repreender. Em nome de Jesus, creia nisso, acredite nisso. Satanás é como um Rottweiler preso por uma corrente pesada e forte nas mãos de Deus. Deus libera até onde quer a prova, a luta, a tribulação, mas quando chega, Deus diz: chega, pronto, deu. O que Deus diz, está dito, está feito. Então, tudo está debaixo do seu controle. A vontade dele, do Senhor, é que permanece, irmãos. E os seus propósitos são maravilhosos e por demais numerosos. É isso que declaram o profeta Isaías, Isaías 8, 9 e 10. É isso que declara o salmista no Salmo 40 e no verso 5. É maravilha demais, é coisa demais, por demais numerosos os bons propósitos do Senhor. O Salmo 33, agora verso 12, diz assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Aqui não se fala do Brasil, nem de qualquer outra nação politicamente organizada na terra. Não é isso. Muitas vezes, até usamos, já vimos ser utilizado esse verso para dizer: o Brasil é do Senhor Jesus, bem-aventurada a nação que tem o Senhor como Deus. Aí a gente olha ao nosso redor e vê mazelas, e vê violência por todo lado, e vê uma igreja vazia num domingo como este. Então o Brasil ainda não é do Senhor Jesus. Essa nação ainda não pode ser dita bem-aventurada por temer ao Senhor, com esse temor que estamos colocando aqui. Sim, o salmista falava de Israel, o salmista falava do povo que Deus escolheu para lhe pertencer. Vemos esse texto, ainda está debaixo, sob a antiga aliança. Ele está falando de Israel. Deus escolheu Israel, mas a igreja agora, e está na palavra, está na Bíblia, recebe o tratamento de povo de Deus. O que aplicava-se a Israel, agora aplica-se também à igreja. Primeira de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Pedro está falando à igreja dispersa pela perseguição, ao povo da diáspora que teve que sair de Jerusalém. Lembram-se? Estavam sem saber, fugindo da perseguição, obedecendo a ordem de Jesus para serem testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Lembram que eu falei agora há pouco? Deus frustra os planos dos poderosos, se Ele quiser. Mas Ele pode usar um Herodes que manda degolar Tiago e jogar Pedro na prisão. Ele pode usar a perseguição para trabalhar no seu próprio povo. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são
povo de Deus não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aleluia! A igreja do Senhor é bem-aventurada, feliz, bem-aventurada a nação chamada igreja, cujo Deus é o Senhor. O Senhor também, portanto, desfaz quando Ele quer. Quarto, o olhar ao qual nada escapa. Verso 13: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa pela sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. O Senhor procura aqueles que o amam, que o temem, e cuida deles. Nada lhe escapa. O texto lido diz que Ele vê a todos. Aliás, diz o texto no verso 15, que é Ele que forma o coração, é Ele que conhece tudo o que fazem, porque foi Ele que os criou. Deus também vê o rei. E aqui falava-se para um rei que era representante de Deus na terra. Deus vê o rei e, em outras palavras, diz que o rei também precisa confiar em Deus e não na sua própria força. A palavra do Senhor em Provérbios 21 e o verso 1 diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e como um rio é controlado pelo Senhor, e Ele o dirige para onde quer, trazendo para nós: quem está em autoridade também é controlado pelo Senhor. Daniel diz: Ele levanta reis e Ele depõe reis. Quem está em autoridade é alvo das nossas orações, conforme Paulo instrui na Escritura Sagrada, porque a pessoa só está lá porque Deus quis, até o momento que Ele quiser. Ele só está lá porque Deus quer, porque Deus permite. E isso não pode nos escapar desapercebido. Provérbios, outra vez, 21 e o verso 1: o coração do rei está nas mãos do Senhor, como correnteza de um rio, Deus o leva para onde quer. O que salva, o que preserva e o que livra não é o tamanho do exército. Foi isso que nós lemos aqui. Não é a força do guerreiro, ainda que ela seja uma grande força. Não é isso que salva. Não é o cavalo. Não é isso que salva. Mas é o Senhor que protege, é Ele que livra da morte, é Ele que garante vida e é Ele que preserva da fome. A vitória é daquele que firma a sua esperança no Senhor. É o que o verso 18 nos disse. O Senhor protege aqueles que o temem. Pare de buscar proteção em qualquer outra coisa. Deus protege aquele que o temem. Deus protege e guarda aquele que o teme. Ele esconde debaixo das suas asas. Deus guarda, irmãos. Deus protege os que firmam a sua esperança no seu amor. Mais uma vez, lembrando, Deus protege não aquele que só tem medo dele. Está aí o Salmo 18 dizendo, no final do versículo 18, os que firmam a esperança no seu amor. Firmar a esperança no Senhor. A Bíblia diz em João: verdadeiro amor lança fora o medo. A gente obedece. Nós criamos intimidade e queremos o Senhor por amá-lo verdadeiramente. Que Deus nos ajude com isso. Esse é o olhar ao qual nada escapa. E por último, a resposta humana nessa busca de esperança.
Verso 20, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. A resposta do povo, e a igreja entendeu aqui que é povo de Deus, e o povo de Deus hoje é conhecido também como igreja. A resposta do povo deve ser confiar no Senhor, confiar no seu santo nome. Sabem, irmãos, o nome era muito significativo. Olhe bem, o nome tinha e tem a ver com o caráter da pessoa. O nome do Senhor é confiável, diz a Escritura. Javé, Yavé, quer dizer, eu sou aquele que sou o que sou, ou ainda, aquele que traz à existência tudo o que existe. Diante do pedido de Moisés certa vez, para que lhe mostrasse a sua glória, o Senhor escondeu-o numa fenda da rocha e proclamou diante de Moisés o seu nome, passando diante dele a sua glória. Após ter passado a glória do Senhor, o Senhor permitiu que Moisés o visse pelas costas. O que é que Moisés ouviu? Moisés ouviu a proclamação do nome do Senhor. O Senhor, Êxodo 34, verso 5 em diante. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando. O que é que Deus proclamava a respeito dele mesmo, meus irmãos? Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais, até a terceira e quarta gerações. Diante disso, o que fez Moisés? Imediatamente prostrou-se rosto em terra, diante da proclamação do Senhor. Deus misericordioso, Deus fiel, Deus bom, Deus justo. Só resta ao cristão, só resta ao filho de Deus, ao povo de Deus, prostrar-se diante dele. Tudo isso é o nome de Deus sendo proclamado. Tudo isso é o nome do Senhor. Que impacto! Vejam o impacto em Moisés. Apressou-se, diz a Bíblia, que imediatamente, depois de Deus ter proclamado o seu nome, ele prostrou-se, rosto em terra. É o que resta para todo aquele que reconhece o nome poderoso do Senhor. Vivemos num tempo em que se brinca tanto com o poderoso nome de Deus. Vivemos num tempo em que se negligencia tanto o poderoso nome do Senhor. Mas não nos esqueçamos, Ele é bom, Ele é misericordioso, mas Ele também é justo. E Ele vai agir com justiça. Diante das afirmações, o Salmo parece que coloca, para que fique bem claro para nós, do verso 22 e o verso 17, ele coloca assim: afirmações que põem firme a esperança no povo de Deus, e ele compara a esperança em Deus com a suposta força que vem dos cavalos. O verso 22, ele dirá: esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Se o amor de Deus for derramado sobre nós, nada, exatamente nada nos escapará, nada nos triturará, nada nos pode abalar mais
do que o que já tem sido feito, porque para Deus não existem impossíveis, para Deus não existem os limites que existem para nós, nenhuma luta, nenhuma tribulação, nada é páreo para o amor do Senhor. Oh, que amor poderoso! Ele compara este amor, em cujo amor está a nossa esperança, com o verso 17, porque o cavalo é vã esperança de vitória, e apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. O que salva então? O verso 18, o Senhor protege aqueles que o temem, e os que firmam a esperança no seu amor. É isso que salva. Diante da visão do poder de Deus, sobre tudo, sobre todos, sobre a criação, sobre os acontecimentos da história, os justos devem declarar com confiança, com compromisso, com alegria e esperança. Enquanto isso, oram e aguardam o livramento divino. Devem buscar com confiança no amor de Deus a vitória que vem através de Jesus Cristo. Espere esperançada. Esperar esperançado é esperar crendo que Deus é quem Ele diz que é. Deus é Deus e a igreja precisa crer nisso. E Paulo ensina sobre esse modo de esperar. Romanos 5 e o verso 5. E a esperança não nos decepciona, viu? Esperança verdadeira não traz decepção, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Portanto, aí está, em último, a resposta humana a isso: confiar no Senhor e no seu santo nome. E aqui quero, nas minhas considerações finais, dizer o seguinte: este é um poema de confiança e uma declaração da benignidade de Deus. Deus é benigno. Isso não quer dizer somente bom. Benignidade está ligada ao caráter. Um Deus que permanece fiel mesmo quando com Ele somos infiéis. Podemos confiar e nos relacionar com esse Deus. É para ser cantado antes da batalha esse salmo. É um salmo de ação de graças confiante. É para ser cantado quando nos perguntamos: será que eu vou permanecer vivo depois dessa? Quando nos perguntamos: será que sobreviveremos? O que vai acontecer conosco? A vida é cheia de batalhas. Todos nós, sem exceção, enfrentamos batalhas todos os dias. É cheia de confrontos. Confrontos com o que cremos, confronto com aquilo que afirmamos, confrontos de relacionamento. A vida é cheia de batalhas, confrontos com nossa própria saúde. A vida é cheia de desafios. Viver, na verdade, é uma grande batalha. Alguém num poema disse: viver não é para fracos, porque viver exige que a gente se mobilize, porque senão nos prostramos. Somos tomados de depressão, de tristeza, de angústia profundas. Viver é uma grande batalha. Quem não tem problemas? Quem não sofre? Um dos pais da igreja disse que Deus tem muitos filhos, mas que Ele só teve um filho sem nenhum pecado e nenhum filho sem sofrimento. Compreendem? Porque até o Filho de Deus, Jesus Cristo, teve de enfrentar profundo sofrimento aqui. E Ele disse: o discípulo não é maior do que o seu mestre. Se zombaram dele, certamente zombarão de ti. Se o perseguiram, certamente te perseguirão. Porque o discípulo não está acima do seu mestre. Porque só nós seríamos preservados. Você que se encontra neste tempo
passando por sofrimento, por angústia, o que quer que seja, apegue-se ao Senhor, apegue-se à fonte e o motivo de verdadeira esperança. Esse não é um salmo para ser orado no conforto da mesa cheia. É um salmo para orar antes da batalha, durante a batalha. Este não é um salmo para orar de cima do leito macio, no aconchego da casa e da sala com ar-condicionado. É um salmo para orar durante a batalha, antes de batalhar, se for preciso. É um salmo para orar quando a incerteza, a escassez e a dúvida pairam no ar e nos solapam e nos jogam de um lado para outro, a ponto de perguntarmos: será que eu permanecerei? Este é um salmo para pegar-se à fonte do único que pode resolver, do único que tem todas as respostas e que pode até não me responder nada, como fez com Jó e como fez com Abacuque, mas ele continua no controle, ele continua guardando, ele continua sendo misericordioso e benigno. Lembre-se, benigno é muito mais do que apenas bom. Este é um salmo para aqueles momentos que precisamos lembrar e dizer a nós mesmos: Deus é bom, Deus é benigno, Ele é fiel e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é fiel e renova todos os dias a porção de misericórdias na minha vida. Por isso eu ainda estou aqui vivo, por isso eu ainda estou aqui com a oportunidade de lhe pedir perdão, de me arrepender e de ser por Ele alcançado em tempo oportuno. Assim a vitória virá. Confiemos no Senhor, confiemos no nosso Deus. Sua palavra é fiel, seu caráter é benigno e a sua misericórdia nunca acaba. A Bíblia diz que elas são intermináveis, infindáveis e mais, renovam-se a cada manhã. Por isso, repetindo as palavras dos versos 21 e 22, onde terminamos: nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa confiança.